Olá a todos, hoje nós vamos falar um pouco sobre o manejo e atenção que nós devemos dar aos reprodutores, machos e fêmeas. Vamos começar falando um pouco da atenção aos machos, que é um manejo um pouco mais simples. Os machos eles entram na puberdade quando aparecem os primeiros espermatozoides livres nos túbulos seminíferos, então ele está apto a emprenhar as fêmeas com os espermatozoides. Quando encontra o óvulo, ocorre a gestação, né? Então, se ele começa a produzir espermatozoide, ele está apto a engravidar as fêmeas. De maneira geral, isso ocorre entre 6 e 8 meses de idade. Então, a média com 7 meses é um macho que está púbere. Isso vai ocorrer quando ele estiver pesando mais ou menos ao redor de 100 quilogramas. Mas alguns são mais precoces, com 70 quilos já começa a produzir os espermatozoides, e uns são um pouco mais tardios. Vai depender da genética, dos cruzamentos e principalmente da idade. Nos machos, a puberdade e a maturidade sexual ela está mais relacionada com a idade do que com o peso. Isso é o contrário das fêmeas. As fêmeas estão mais relacionadas com o peso do que com a idade, como eu vou mostrar para vocês aqui. Esse trabalho vem justamente comprovar isso. Nós temos aqui duas linhagens. Uma linhagem que ganha mais peso, tem a média de ganho diário maior, de 824 gramas por dia, e outro grupo aqui que tem uma média de ganho de peso menor. Se esse grupo aqui ganha mais peso, ele vai chegar mais jovem ao peso médio do trabalho, que utilizou-se aí aproximadamente 100 quilos. O outro grupo que ganha menos peso, ele vai chegar mais velho. Esse aqui chega mais jovem e esse aqui chega mais velho, justamente para tentar comparar isso e ver o desempenho do jovem contra o mais maduro. Então vocês vão observar o quê? Que o grupo 1, o grupo mais jovem, ele vai realizar mais montas incorretas. Em contrapartida, ele vai realizar menos montas corretas, tendo que realizar mais montas para conseguir realizar a cobertura. Já o grupo que chegou no peso médio um pouco mais maduro, ele vai realizar menos montas incorretas e mais montas corretas, tendo que realizar um menor trabalho. Ele vai realizar menos montas para conseguir realizar a cobertura. Além disso, a gente observa que o grupo 2, o grupo mais maduro, vai ter uma qualidade de número de espermatozoides por ejaculado sempre maior do que o grupo 1. Então, ele está mais apto a realizar as coberturas e conseguir, junto com a fêmea, fazer a concepção, porque ele tem mais espermatozoides viáveis nos túbulos seminíferos. Ele está mais maduro sexualmente. Outros cuidados que a gente tem que ter com o macho reprodutor é a atenção ao aparelho locomotor. Então, ele tem que estar com qualidade de casco e qualidade para se manter em pé, para ele se deslocar com qualidade, para ele poder realizar as montas. Então, é interessante que se coloque na baia do reprodutor uma cama ou um piso emborrachado para conservar esses cascos e evitar o desgaste deles, porque pisos com excesso de umidade ou irregular, escorregadio ou muito abrasivo pode levar a lesões e você pode perder o macho de alto valor de preço e de alto valor genético por conta de um problema no aparelho locomotor. É interessante também ter atenção à temperatura ambiente. O excesso de calor ou de frio pode estressar esse animal e desencorajar ele a realizar as coberturas. E também tem que ter um bom treinamento da mão de obra, principalmente em condução desses animais para as coberturas. Se você fizer essa condução de maneira violenta, principalmente se você não permitir ele terminar de realizar a cobertura, ele pode também reagir com violência e agredir o tratador e pode causar um acidente sério. Também é interessante a gente buscar utilizar os machos nos horários mais frescos do dia, de manhãzinha ou no final da tarde. E depois, digamos, você identificou um cio na fêmea, utilizou esse macho hoje, utilizou esse macho amanhã.
Depois disso, você dá um descanso de 2 ou 3 dias para esse macho recuperar a qualidade espermática dele antes de realizar outra cobertura. É ideal que eu leve a fêmea para a baia do macho, porque as fêmeas, assim como os machos, eles são territorialistas. Então, as fêmeas, você levando o macho para a baia da fêmea, ela pode exercer alguma defesa do território e não aceitar a monta. Ou, se você tiver condição, você faz uma baia só para as coberturas, que aí você nem é território do macho, nem é território da fêmea. Então, ali não tem estabelecimento de hierarquia. É mais fácil. E, em geral, também, a gente cria as fêmeas em grupo, né? Então, pode esse grupo atrapalhar essa cobertura que tem que ser um momento calmo, um momento tranquilo. Os machos jovens, que têm entre 6 meses até 240 dias, a gente preconiza uma monta por semana. Machos já um pouco mais maduros, até 2 montas por semana. E machos já maduros, machos já prontos, 2 a 3 montas por semana. Existem machos que apresentam mais fertilidade ou machos que apresentam uma pior fertilidade. Manter esses machos de baixa fertilidade na granja, ele vai promover uma redução nos índices de desempenho produtivo. Então é interessante, antigamente era preconizado na literatura de você realizar cobertura com machos diferentes, porque há uma certa interação do trato da fêmea com aquele espermatozoide do macho, e pode ter machos que são mais compatíveis com determinadas fêmeas. Você fazendo esse pool, você tem mais chance de sucesso. Mas quando você faz essa mistura dos machos nas mesmas fêmeas, nas coberturas da mesma fêmea, durante o mesmo cio, pode ocorrer que você tenha um macho que possui uma baixa fertilidade, e isso vai ser escondido e você não vai saber qual é o macho que está com a pior fertilidade e manter ele no rebanho. E isso, além de apresentar pior desempenho reprodutivo, também vai reduzir o tamanho das leitegadas. São fatores que influenciam a fertilidade: doença, idade, ou idade muito jovem, ou idade muito elevada, frequência muito alta de utilização, as condições do local da cobertura, a experiência do funcionário, a tranquilidade do funcionário, alguns aspectos sociais, físicos, climáticos, temperatura muito elevada ou temperatura muito fria, pode atrapalhar esse desempenho. Existem machos de maior libido. Esses machos de maior libido, eles aceitam a maior utilização. Mas mesmo que eles aceitem essa maior utilização, aceitem você utilizar ele para mais montas, uma frequência maior, você não pode abusar disso, porque mesmo que ele aceite, daqui a pouco aquela qualidade espermática vai diminuir e você vai ter uma diminuição do tamanho da leitegada. Além disso, se você usar demais o macho, ele acaba esfriando. Então você tem que usar de maneira correta, comedidamente. O macho ele vai ter a sua máxima capacidade fértil aproximadamente com 2 anos e meio. E a partir daí ele começa a ter queda no desempenho. Mas você pode ir utilizando enquanto ele estiver apresentando boas coberturas, tirando boas leitegadas, você pode manter nesse macho. E após 3 anos é observada que a produção espermática começa a diminuir. Agora vamos ver a fêmea. As fêmeas têm idade à puberdade entre 5 e 6 meses. Isso é influenciado, como eu falei para vocês, mais pelo peso. Outros fatores que influenciam são condição corporal, genótipo, manejo adotado na granja, principalmente o manejo relacionado à nutrição. E tudo isso, se vocês observarem, eles vão concorrer para um maior peso. Então, a fêmea que tem uma melhor condição corporal, ela tem mais peso. Fêmeas que têm maior genética para ganho de peso, ela vai apresentar mais peso. Um bom manejo nutricional, um bom manejo de ambiente, um bom manejo sanitário, vai fazer que essas fêmeas ganhem mais peso. Então, o maior fator de influência à puberdade das fêmeas é o peso. E fatores que podem retardar a puberdade: consanguinidade, restrição alimentar severa, isolamento, condições climáticas adversas e ocorrência de doenças. E tudo isso vai influenciar o que? No ganho de peso. Aqui é um gráfico mostrando que aqui nessa coluna eu tenho o ganho de peso. Quanto mais para a direita, mais ganha peso.
e já aqui nesse outro eixo eu tenho a idade e a puberdade. Então vocês vão observar que a genética que vai apresentando mais ganho de peso, eu tenho uma menor idade à puberdade, ou seja, ela está entrando na puberdade mais jovem. E eu observo como essa entrada na puberdade, pela apresentação do primeiro cio. Já que lá no finalzinho desse eixo, a gente observa que acaba que tem um retrocesso e ela vai apresentar uma idade um pouco mais elevada à puberdade. Aqui já são fêmeas que direcionam demais os nutrientes, a alimentação, as proteínas para o ganho de peso e não direcionam para a reprodução. Então elas também vão ter um atraso à entrada à puberdade. Mas que você fez uma boa nutrição, um bom acompanhamento, um bom manejo, e elas não apresentaram cio, você tem duas opções para esse animal. Se foi fêmea da sua própria fazenda, da sua propriedade, da granja, você já realiza a engorda desse animal e encaminha para o abate. Você não teve um custo genético, apenas um custo financeiro com a ração. Então você pode encaminhar esse animal para o abate tranquilamente. Já fêmeas que você teve um gasto, você encomendou essa fêmea, trouxe de longe, ela está trazendo um ganho genético para a sua propriedade, você faz um reagrupamento dessas fêmeas e faz um estímulo com o barrão para ver se ela entra em cio. Como nós falamos anteriormente, nós temos uma diferença entre puberdade e maturidade sexual. Então, nas porcas, nós temos que observar o peso para verificarmos se ela está no peso ideal para a cobertura. Então, essas linhagens de suínos brancos, suínos melhorados, ela tem já um valor mínimo que deve ser utilizado para você começar as coberturas, que não deve ser menor do que 135 kg. Por quê? Vocês observam aqui, fêmeas que foram colocadas à cobertura com menos de 135 kg. Quantos leitões elas deram depois de 3 ciclos? Vocês observam que quem teve aqui o pior desempenho foi as que foram colocadas para cobrir com menos de 135 quilos. Entraram muito cedo na vida reprodutiva e acabaram tendo um desempenho pior. Se você esperar um pouquinho mais, você tem um resultado melhor. Só que também você não pode esperar muito tempo, que você acaba também tendo um resultado inferior. Além disso, esse animal vai ficar consumindo ração sem produzir durante um longo tempo. E o serviço da porca é dar partos, é dar de mamar, engravidar e parir. O serviço dela é esse, então você também não pode esperar demais. Aqui é outro trabalho mostrando também essa observação de você esperar um pouquinho mais para colocar ela à cobertura, esperar ela estar madura. Então vocês observam aqui que a fêmea que entrou na vida reprodutiva com 135 quilos, conseguiu consumir um pouco mais de ração, consequentemente ela perdeu menos peso durante a lactação. Essa perda de peso menor faz com que ela retorne ao cio mais rápido depois de eu tirar os leitões, depois de eu desmamar os leitões. Então ela vai passar menos dias improdutivos na minha granja. Ela também vai parir mais leitões e vai desmamar mais leitões. E também você vai ter um menor índice de descarte por problemas reprodutivos em comparação com essa fêmea que ainda estava em desenvolvimento, foi colocada para gestar, mas ela ainda estava desenvolvendo o próprio corpo e ela teve aqui que desenvolver o corpo dela e desenvolver o corpo dos leitões. Ela concorreu nesse desenvolvimento e acaba que ela vai ter que sair mais cedo também da vida reprodutiva. E isso vai gerar um grande custo na granja por reposição de matrizes, porque você está descartando mais matrizes. Então, o ideal nessas raças melhoradas é esperar entre 135 e 150 quilos, dependendo da linhagem. Linhagens mais pesadas você espera um pouco mais, linhagens mais leves você espera um pouco menos. Isso vai coincidir com o segundo ou terceiro cio. Então, como regra geral, a gente nunca coloca para cobrir no primeiro cio. Você aguarda o segundo, se ela já estiver próxima desse peso aqui, você aguarda mais um pouquinho. Se ela estiver muito longe, você aguarda mais, espera até o terceiro cio. Agora, se tiver assim,
Segundo cio com 134 quilos. Aí você coloca já para cobrir, porque se você for esperar o outro cio, que leva 21 dias, essa fêmea já ganhou aí uns 15 quilos. Então você esperou demais, ela já vai estar lá na outra ponta, né? Tem que ter bom senso, pesar a mão e ter bom senso. O momento da cobertura, você vai identificar ela. Ela começa a alterar o comportamento no proéstro, é aquela fase que antecede o éstro, ela já tem algumas alterações visíveis e de comportamento. A vulva torna-se avermelhada, ela incha, pode haver presença ou não de muco. Esse muco no começo ele é um pouco mais espesso e depois ele vai ficando menos espesso. A partir da observação desses sinais, então você vai depois fazer o teste de reflexo de tolerância ao macho ou reflexo de tolerância ao homem, que você vai montar sobre a porca e observar o comportamento dela. Se você, ao montar sobre a porca, ela ficar imóvel, ela afastar as pernas, ela baixar a cabeça, colocar as orelhas eretas, é sinal de que ela vai aceitar a monta. Você também vai observar que aumentou a produção de muco, a vulva está mais inchada e mais vermelha também. Após essa fase aqui, a vulva vai estar menos inchada e de coloração menos avermelhada. Já é a fase posterior, que é o metaestro. Então você tem que aproveitar esse momento aqui da aceitação da monta. Então, ao identificar o cio, no máximo 12 horas após o início, você coloca para cobrir. Se ela já está aceitando o reflexo de tolerância, você já pode colocar imediatamente. Se você só identificou aqueles primeiros sinais que ela alterou o comportamento, começou a sair secreção, aumentou a vermelhidão da vulva, mas ainda não aceita o reflexo de tolerância ao homem, você vai aguardar esse prazo mais largo aqui. É aconselhado uma segunda ou terceira monta. Se você tem muitos machos na sua granja à disposição, você faz essa terceira monta. Se não, você faz apenas a segunda monta para não desgastar muito o macho. Ou se você faz a inseminação artificial, você também pode fazer essa terceira cobertura. Então você faz uma primeira monta com 12 horas do início do cio e outra com 12 horas após a primeira cobertura, ou seja, 24 horas após a identificação do cio. Então, sobre o manejo da fêmea era isso. Qualquer dúvida, nos envie e até a próxima aula.